A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos. Nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus possa vos abençoar, Deus possa nos dar um dia cheio das mais ricas bênçãos dos céus. Estamos do sul. Que Deus possa ter de misericórdia, das nossas vidas e que venhamos a ter um dia abençoado e que o seu nome seja glorificado em nosso meio. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Relatando para os nossos irmãos mais uma vez, de que os programas houveram algumas alterações devido aos nossos compromissos, muitos compromissos diários que nós temos, Então o programa agora é das 9 às 9h30 e a gente grava direto e depois passa novamente para que os irmãos, aqueles que trabalham fora, que não podem ouvir o programa, a gente coloca ele, transforma e coloca no canal do YouTube. Então às 22 horas os irmãos podem entrar no nosso canal no YouTube, Pastor Raimundo Cleni, e ouvir ali novamente a programação. Pode voltar para a rádio e ficar ouvindo louvores, porque tem milhares de louvores para que você possa ali ouvir os louvores maravilhosos. Não esqueça do nosso canal também é Pastor Raimundo Cleni. Entra no nosso canal, ali se inscreva no nosso canal, e nós estaremos também assim divulgando a obra do Senhor. Temos também o nosso Facebook, Raimundo Cleni, e temos também o nosso Instagram, Raimundo Cleni. Então, Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos já de imediato entrar em uma palavra, uma palavra de Deus, a palavra do Senhor, e a palavra ela fala da maneira com que ela quer, o Senhor fala do jeito com que Ele quer conosco, e nós vamos adiantar na Bíblia Sagrada numa palavra no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e no versículo 13 sobre as duas estradas, as duas estradas. Aqui já não está falando em caminho, Quando fala em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho, ele é estreito, Caminho, às vezes pode ser por meio do mato, pelo campo, Então, caminho. Agora, quando for em porta também já é diferente. Então, diz aqui a Bíblia Sagrada: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e estreito o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui, quando está falando aqui nesta porta, entendeu? Esta porta de entrada, esta porta de passagem, esta porta que as pessoas adentram, Quando fala aqui são a porta larga, são as oportunidades em que o mundo oferece que as pessoas adentram. As pessoas dizem que pode fazer todas as coisas, elas pecam, elas erram, elas fazem muitas coisas que não condizem com a verdade bíblica. Elas entristecem o coração de Deus. Então elas dizem: eu não quero servir a Deus, não quero fazer nada para Deus, eu não quero ser salva. É a porta larga que o mundo oferece. Então as pessoas adentram para dentro dessa porta, cometem todos os seus atos e delitos e seguem em frente. Então também pode ser consonante, a oportunidades que é dadas, e as pessoas muitas vezes querem as oportunidades que fazem a sua vontade, e vão fazendo a vontade delas, a vontade da carne, a vontade do coração, a vontade dos pensamentos, a vontade dos olhos, a vontade do corpo, e aí elas não querem entrar pela porta estreita. Essa porta estreita, que é um caminho apertado, que é uma porta apertada, ela leva à salvação, e a outra porta ela leva à perdição. Então, se nós formos olhar muitas vezes, tem pessoas que falam: eu até queria ser crente, eu até queria servir a Deus, mas para servir a Deus eu tenho que obedecer às regras, eu tenho que obedecer às normas, e eu tenho que deixar algumas coisas de que eu gosto, entendeu? E Jesus mesmo disse para os seus discípulos, Ele disse: olha, quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês quiserem me seguir, quiserem vir após mim, querem andar junto comigo, vocês vão ter que deixar muitas coisas para trás, muitas bagagens para trás, muitos costumes que vocês têm, muitas coisas que vocês fazem de errado, vocês têm, né, que deixar para poder se adaptar para andar comigo. Para andar comigo, eu sou santo, aleluia, e não dá para andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, o que acontece? As pessoas, mas aí não dá porque eu gosto de fazer coisas, eu gosto de andar em coisas, eu gosto de muitas coisas, e o ser humano ele gosta de muitas coisas, porque a carne ela é daqui, e o espírito não é daqui, o espírito é do alto. Então, o nosso corpo, a nossa carne física, ela gosta das coisas aqui, das coisas terrenas, enquanto a nossa alma e o nosso espírito gostam das coisas do céu, porque querem voltar para o céu, porque sabem que foi Deus que os fez. E a nossa carne foi feita daqui, deste mundo. Então muitas coisas que nós nos apegamos aqui deste mundo é porque na verdade, se nós formos o que a Bíblia Sagrada é, o espírito voltará a Deus. E aí nós vamos olhando e vamos vendo que a alma é o nosso sentimento. E o nosso inimigo, o nosso adversário, o que ele quer? O nosso adversário, ele quer que nós fizemos as coisas erradas para contrariar a vontade de Deus. E contrariando a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade da nossa carne. E se nós fizermos a vontade da nossa carne, nós não adiantaremos no céu. Não herdaremos a vida eterna. Então diz aqui, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O que a Bíblia está dizendo? Quando o caminho é estreito, quando uma porta é estreita, não são muitas pessoas que conseguem adentrar ao mesmo tempo, né? E a Bíblia também diz no Evangelho de Mateus, se nós olharmos, né? A Bíblia Sagrada diz, né? No Evangelho de Mateus, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós começamos a buscar as coisas daqui da terra primeiro, nós estamos colocando Deus em segundo plano, e Deus nunca poderá jamais na nossa vida estar em segundo plano. Ele tem que estar em primeiro plano, né? Deus não é segundo e também jamais poderá ser terceiro ou quarto. Então buscai, diz a Bíblia Sagrada, em primeiro lugar as coisas dos céus, as coisas lá do alto, as coisas lá de cima, que as demais coisas, todas as outras coisas poderão ser acrescentadas a partir do momento em que nós começamos a buscar as coisas lá do alto. E a Bíblia ainda nos diz também, né? A Bíblia ainda nos diz no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 22, versículo 14, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, muitos vão passar pelo quê? Pela porta larga, e poucos pela porta estreita. É uma base para nós podermos entender de que as coisas para Deus, para fazer as coisas de Deus, para fazer a vontade de Deus, nós temos que negar muitas coisas na nossa vida. Nós temos que, em primeiro lugar, deixar de fazer a nossa vontade. Primeiro lugar, deixar de fazer a nossa vontade. Muitas vezes a nossa guerra ela não se torna diretamente com Satanás. A nossa guerra, muitas vezes, ela já começa dentro de casa com nós mesmos. Por quê? Porque a nossa carne, ela milita contra o espírito. A nossa carne, ela milita contra o espírito. Muitas vezes o espírito está querendo ir na casa de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, não. Estou cansado, estou cansada, estou afadigado, estou afadigada. Hoje eu não estou para nada, não quero conversar com ninguém, não quero sair de casa. Tem pessoas que dizem assim. E elas deixam a sua carne o dominar. E quando nós deixamos a nossa carne nos dominar,
por certo nós estamos contrariando a vontade de Deus. Estamos contrariando a vontade do Senhor. Então nós temos que dar uma olhadinha para dentro de nós mesmos e dizer, olha, eu não vou fazer a minha vontade não. Porque se eu fazer a minha vontade, eu estarei desagradando ao meu Deus. E nós ainda olhamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, diz, 2 senhores pode servir a dois, de um, e amar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou não podeis servir a Deus e a Mamum, que é o Deus das riquezas. Das pessoas serem ricas e ter as suas riquezas. Não. O pecado está em você colocar Deus em segundo plano, em você querer confiar na força do seu braço, ou querer confiar no seu dinheiro, ou querer confiar na sua riqueza. Não. Nós temos que primeiramente depositar nossa fé no único, suficiente e verdadeiro Deus. Nós temos que crer verdadeiramente que Ele existe. Nós temos que verdadeiramente tudo que existe, tanto no céu como na terra, foi criado por Ele, para a glória dEle. E nós simplesmente, como até falei ontem em algum lugar, nós somos peregrinos em uma terra estranha, Nós estamos em uma terra que ela até não nos pertence, porque nós não vamos ficar por toda a eternidade aqui. Aqueles que servem a Deus, um dia irão para outra cidade, irão para outra terra, irão para outro lugar, que é a eternidade com Deus, a nova Jerusalém celestial. Então nós somos aqui peregrinos. E o peregrino, ele não tem direito às coisas daqui. Ele anda. Um dia ele está em certo lugar e outro dia está em outro lugar. Por quê? Porque o peregrino, ele não tem morada certa. E quem quer fazer a obra de Deus, e quem se coloca na presença de Deus, quem quer fazer a vontade de Deus, entendeu? Tem que evangelizar, tem que orar, tem que se abster-se de algumas coisas para fazer a vontade do seu Senhor. E nós olhamos dentro da Bíblia Sagrada e vimos muitas vezes Deus falando conosco. Nós vimos lá na epístola, Nós vimos lá na epístola, glórias ao Senhor Jesus, de João. Nós vimos na epístola de João, João dizendo, filhinhos, olha aí, filhinhos, não ameis ao mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção, minha irmã. Você, meu querido e amado irmão, que está aí ouvindo, que está aí, meditando nessa palavra. João está dizendo assim, não ameis o mundo, meu filhinho, nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? Porque ele ama um outro Deus, ele ama outras coisas, ele está deixando Deus em segundo plano. E Deus jamais poderá ficar em segundo plano. Se nós olharmos também para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, no Evangelho de João, no capítulo 15 do Evangelho de João, nós vamos olhar bem certinho o que João fala. No capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15 do Evangelho de João, e no versículo 5, nós vamos ver aqui algo tremendo que muitos já conhecem. Diz assim, o próprio Jesus está dizendo aqui, no Evangelho de João, capítulo 15 e versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá o fruto ele limpa. Aqui não está falando de árvore, aqui está falando de pessoa. O que é fazer fruto? Fazer a obra dele, obedecer a ele. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. E o meu Pai é o agricultor. É aquele que limpa os ramos, aquele que limpa a videira. Então tem pessoas que muitas vezes, elas até estão dentro da casa de Deus, mas elas não irão permanecer. Por que não irão permanecer, pastor? Porque os seus ramos não dão frutos, porque tem galhos secos. E você já parou para olhar uma árvore que às vezes ela é bem linda, bem viçosa, mas por ter 2, 3, 4, 5 galhos secos, termina tirando a beleza, a formosura daquela árvore, daquela planta?
daquela flor, o que o agricultor faz? O agricultor faz uma poda. O agricultor pega, tira aqueles ramos secos, aqueles galhos secos, que estão tirando a beleza daquela árvore e coloca no fogo. Assim também Deus diz, né? Jesus falando aqui na palavra, ele diz assim, olha, meu Pai vem e tira os galhos secos. Para quê? Para não ficar atrapalhando aqueles galhos, aquelas pessoas que estão dando fruto, que estão evangelizando, que estão ganhando almas, que estão fazendo a obra. Então, precisamos prestar muita atenção. Precisamos prestar muita atenção. E nós vimos que não é fácil mesmo, né, nós servirmos a Jesus, né? Não é fácil servir a Jesus. Não é fácil fazer a obra de Deus, de qualquer jeito, né? Então nós vimos aqui, né? Quer ver, ó? Jesus dizendo aqui no capítulo, né? No capítulo 16, no versículo 31 e 32, né? Ainda do Evangelho de João, ele diz assim, ó: respondeu-lhes Jesus, entendeu? Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, tudo que Jesus vem falando tem consonância com o próprio Deus, com o próprio Pai. Ele não faz nada sem a permissão do Pai, ele não faz nada sem consultar o Pai. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, ele simplesmente, Jesus veio à Terra para fazer a vontade do Pai. E se nós não sermos obedientes a ele, porque ele também fala que nós temos que ser luz, né? Ele fala, olha para os seus discípulos, fala para nós, olha, vós sois a luz do mundo. Tá? E as pessoas têm que olhar para nós, têm que olhar para você, meu irmão, minha irmã, e ver luz na tua vida. Que luz é essa? É o brilho do Espírito Santo. É as tuas palavras não serem mais as mesmas do passado, o teu agir não ser mais o mesmo do passado, o teu caráter tem que ser mudado, a tua postura tem que ser mudada. Nós temos que ser transformados. Se nós olharmos na Epístola de Romanos, no capítulo 12, e no versículo 1, diz assim, apresenteis os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, toda a nossa vida é mudada. Toda a nossa vida é transformada. E se a vida de uma pessoa que se diz cristã, ela não é transformada, é porque ela não teve um encontro ainda verdadeiramente com Cristo. Porque todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, tiveram um encontro realmente com Jesus, as suas vidas foram transformadas. E transformação não é renovação. É transformação, é mudança de vida. Mudança de caráter, mudança de atitude, mudança no falar, mudança no pensar e mudança no olhar, em todos os aspectos. De todas as formas nós temos que ser diferentes. Aí Jesus diz também, você também são sal da terra. E quando fala em sal, fala em poucos. Porque o que? Você faz uma panela grande de comida, mas vai simplesmente uma colherzinha de sal. Entendeu? Então o sal veio para temperar. E hoje, no mundo do jeito que está, o mundo está contaminado pelo pecado, e se os cristãos, os poucos cristãos que ainda existem na face da terra, porque cristão vem da palavra Cristo, seguidor de Cristo. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem assim, porque eu sou evangélico. Não tem nada a ver o evangélico. O evangélico é aquele que diz que age por dentro do evangelho, que conhece o evangelho, que diz que anda no evangelho. Tá? E tem o cristão. O cristão realmente é aquela pessoa seguidor de Cristo. E para seguir a Cristo, tem que deixar as suas bagagens para trás. E para seguir a Cristo, tem que ser uma nova criatura, uma nova pessoa. A pessoa que é cristã, primeiro lugar, ela tem que negar a si mesma. Segundo lugar, ela tem que amar o seu próximo, que é o segundo mandamento. Ela tem que amar o seu próximo. Se ela não amar o seu próximo, ela não ama ela mesma. Porque ela tem que fazer um parâmetro
E ela tem que fazer algo assim, ó, fazer uma permuta, olhar para o próximo, se colocando no lugar como se fosse ela, e dizer, bom, eu não quero fazer aquilo erro, eu não quero ser como aquela pessoa, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa correta, eu quero ser uma pessoa honesta, daquele jeito lá não dá. Então você se coloca no lugar daquela pessoa que está enferma e diz, não tem como, essa pessoa está enferma, se eu estivesse no lugar dela, o que eu queria? Um ombro amigo para me ajudar. Então nós temos que adentrar para dentro da Bíblia Sagrada, olharmos para dentro da Bíblia Sagrada e ver o que a Bíblia diz. Nós ainda vamos olhar no Evangelho de João, né? No Evangelho de João, no capítulo 10, aqui nós vamos ver Jesus falando. Tá? Então, olha, o Evangelho de João diz assim, ó, em verdade eu vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para que o pastoreio, tá? O porteiro abre a porta, ele abre, e as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque reconhecem a voz do pastor, a voz do servo, a voz da serva de Deus. E aí nós vimos Jesus, né? Ainda do capítulo 10 de João, no versículo 7, dizendo assim, ó, Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, quem não entrar por Jesus, jamais entrará na eternidade. E Jesus diz aqui, ó, versículo 7 do capítulo 10 do Evangelho de João, né? E Jesus lhes afirmou de novo, ele já tinha falado uma vez, né? Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta que está aberta. Ele é a oportunidade que as pessoas têm de um dia adiantar no céu e obter a sua salvação através do Senhor Jesus Cristo. E ele diz ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, dizendo bem assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. É Jesus que é a porta, é Jesus que é o caminho, é Jesus que é o bom pastor, é Jesus que é o nosso advogado, é Jesus que é o nosso Deus. Ele é tudo para nós. E se nós ainda olharmos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, né, no capítulo 15, e no versículo 5, a parte B, ele diz bem assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quando ele faz essa colocação, Jesus faz essa colocação, ele está lembrando de que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz assim, ó, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele está dizendo aqui, estamos eu, o Pai e o Espírito Santo, criando alguém e dando sopro de vida. Se eles naquele exato momento não dessem o sopro de vida ao ser humano, o ser humano seria um boneco feito na terra, sem vida e sem ar, não iria respirar e não iria viver. Quando Jesus está dizendo assim, sem mim nada podeis fazer, diz ele, olha, eu estava lá junto com meu Pai e o Espírito Santo dando sopro de vida para vocês, e vocês se acham agora que são tão importantes que não precisam de mim. E ele disse, olha, sem mim nada vós podeis fazer. Então, Deus é presente, Deus se faz presente junto com o Senhor Jesus Cristo para nos abençoar e para nos dar vitória. Se estamos vivos na face da terra, é porque alguém tem nos cuidado. Se nós olharmos lá na Epístola de Pedro, né, nós vamos ver Pedro dizendo bem assim, ó, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, procurando alguém, rugindo como leão, diz a Bíblia, procurando alguém para que possa tragar.
para que possa ceifar. Então o diabo, ele anda rodeando as pessoas, oferecendo bandejas, oferecendo muitas coisas, para poder ceifar e estragar aquela vida. Mas, na volta, acampa-se os anjos do Senhor para poupar a vida daquela pessoa, para cercar aquela pessoa, para que ela não venha a se dispersar, porque se ela se dispersar do caminho do Senhor, o diabo ceifa, o diabo mata, o diabo coloca enfermidade, o diabo faz ela pecar, o diabo faz ela errar, e o diabo larga ela muitas vezes em um caminho escuro, e aí ela já não é mais uma luz, ela já passa a ser trevas. Por isso que Jesus sempre nos avisa, sempre Ele vem nos avisando, vinde a mim, vocês vêm a mim, está com problema? Vem até a mim. Está enfermo? Vem até a mim. Você tem uma causa na justiça? Vem até a mim. Agora, muitas vezes as pessoas não podem solucionar os seus problemas porque elas não vão até Jesus. Elas não vão até Jesus. Elas querem ser fortes o suficiente e fazer a sua própria vontade. Não, porque eu tenho conhecimento, porque eu sei fazer, porque eu vou fazer do meu jeito, porque eu nasci assim e vou morrer assim. É uma decisão. Cada um de nós tem uma decisão para tomar. Eu tomei a minha decisão por Cristo, mas você que está do outro lado aí, toma a tua decisão. Se você tomou por Cristo, escolheu o caminho certo. Se você não tomou a sua decisão por Cristo, escolheu o caminho errado. Quem toma a decisão somos nós. Se nós olharmos lá, para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, Deus botou as duas situações para que cada um possa escolher. Tem, Se tu obedeceres, ele está dizendo ali na lei de Moisés, é obedecer, será abençoada a tua casa, teu celeiro, tudo será abençoado, a tua vaca, teu campo, mas se tu não obedecer, todas as maldições estão caindo sobre você. Então, muitos lugares, muitas pessoas, elas são malditas porque elas escolheram. É uma situação que não tem como nós decidir por outra pessoa. Cada um tem a sua decisão própria. Cada um segue o caminho que quer seguir. Deus não obriga ninguém. Só que quando chegar no fim deste caminho, se nós olharmos para Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, nós vamos ver aqui dizendo, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles dá em caminho de morte. Quer dizer, as nossas escolhas vão dizer aonde nós vamos chegar. Meu Deus, as horas se foram, Quero agradecer a todos os meus queridos e amados irmãos que estiveram conosco, convidando para que você possa entrar no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, logo mais às 22 horas, e assistir novamente pelo canal do YouTube o nosso programa. E ali tem também mensagens, tem ali louvores. Nos acompanhe, nós queremos orar com você, agradecendo você neste dia, nesta hora, nesta oportunidade, e pedindo a Deus que Ele venha lhe dar graça, sabedoria para que você escolha o caminho certo, ande pelo caminho certo. Então oramos a Deus nesta hora. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, Paizinho, e quero Te agradecer por esta oportunidade. Pai querido, Pai amado, Pai santo, tudo está diante de Ti, a minha vida, Senhor, minha família, Senhor, a obra que o Senhor tem colocado para que venhamos, Senhor, a fazê-la, que não venhamos a errar, que não venhamos, Senhor, a desanimar, e que venhamos a cada dia mais a entrar para dentro do caminho, e também andar pela porta estreita, Senhor, que conduz para a salvação. O querido e amado Espírito Santo, toma conta das nossas vidas, dá-nos um dia abençoado. Eu te peço, ó Deus, dá-nos um dia de bênção, Senhor, de graça, papai. Ó Deus, aos teus filhos que estão do outro lado, se tem alguém que está enfermo, se tem alguém com problema, Pai, eu te peço misericórdia sobre a vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.